Irmãos, então nós estamos numa série de estudos sobre os livros bíblicos, é um panorama das Escrituras. Então todo domingo a gente olha para um determinado livro da Escritura. Depois de nós termos olhado todo o Antigo Testamento, e todos os livros foram analisados, estudados, hoje nós chegamos no Novo Testamento. Então nós vamos iniciar com o Evangelho de Mateus, o primeiro livro aí do Novo Testamento. O Antigo Testamento são 39 livros, e nós vimos todos eles, e hoje nós iniciamos então com o Evangelho de Mateus. É um evangelho longo, a minha ideia é que a gente faça em 2 aulas este evangelho. Eu estava em dúvida como que eu me organizaria para a aula de hoje. Havia uma possibilidade de eu dar uma aula do chamado período interbíblico, que é final de Malaquias, termina Malaquias e aí você abre em Mateus. Mas Mateus e Malaquias estão distantes temporalmente, aproximadamente 400 anos. Então muita coisa aconteceu no mundo naquele intervalo. Então daria para dar uma aula só sobre o período interbíblico, o que aconteceu no mundo, naquele período em que Deus não levantou nenhum profeta inspirado para escrever. Então nós trabalharíamos com informações históricas. Por que elas são importantes? Para a gente entender o mundo do Novo Testamento. Porque quando você chega no Novo Testamento, quem é esse tal de Herodes que está aí, esse Pilatos? Então são figuras que aparecem que não estavam no Antigo Testamento. Então as informações históricas nos ajudam às vezes a entender o mundo do seu tempo. Mas aí eu pensei, vai ficar uma aula muito histórica, e tem gente que tem mais dificuldade com história. Eu optei por seguir uma outra estratégia. Eu vou trazer informações destes períodos nas 4 aulas sobre o Evangelhos. Então nós vamos ter 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí eu vou, à medida que eu vou dando as aulas dos Evangelhos, eu insiro essas informações históricas deste período interbíblico, de modo a lançar luz. Então, por exemplo, você vai ver fariseus, saduceus, essênios, grupos que Jesus estão se deparando com eles, e você não vê isso muito no Antigo Testamento. Você tem a base lá, mas você não tem esse grupo dos fariseus presente assim no Antigo Testamento, embora você sabe da origem a partir do Antigo, mas você não tem o desenvolvimento. Isso se dá tudo neste período interbíblico, no período em que cessa-se as vozes proféticas e a história continua a acontecer. Deus é o Senhor da história e continua levantando reinos. Alguém lembra quem era o império na época que a gente termina o Antigo Testamento? Qual era o império? Porque a gente sabe que desde o exílio, desde quando a Babilônia invadiu Jerusalém, levou eles exilados para a Babilônia, nunca mais Israel foi uma nação livre. 70 anos depois eles voltaram para a terra, mas ainda é como se fosse uma província de um outro reino. Eles precisavam prestar contas, precisavam pagar tributos e uma série de coisas. Então quando a gente termina o Antigo Testamento, quem é o império? Nada? Pode falar aí, pessoal, quem está doido para falar e só está com vergonha. Nada? Presbítero, se está com a palavra na boca, se ele fala, presbítero. Fala baixinho, então. Isso aí, o Império Medo-Persa. A Babilônia tinha caído, o Império Medo-Persa tinha assumido, tinha governado, estava o Império Medo-Persa. Nesse fim de Malaquias, você tem as sucessões de impérios. Vai ter o Império Grego, e aí vai ter várias revoltas que a gente não vai entrar aqui, por questões de tempo. E aí você tem um período que é chamado da Revolta dos Macabeus, onde um grupo de pessoas vão se revoltar, porque eles estão trazendo para o povo judeu cultura que não é deles. Chega ao ponto de alguém querer sacrificar um porco naquele templo que Esdras, Neemias tinha feito lá, tentado restaurar. E aí dá uma revolta, e aí há muitos embates neste período, e aí você tem então a formação de grupos bem apegados à lei, e você tem grupos que são muito secularistas. E esse cenário vai criar uma religião judaica, que quando Jesus vem, tem essas realidades, um grupo muito legalista, e em contrapartida um grupo bem culturalizados, que nem crê mais na ressurreição, que eram os saduceus, por exemplo.
E esses dois grupos, os fariseus e os saduceus, vão estar presentes nos grandes embates do Novo Testamento. Neste período interbíblico, cai o Império Grego, tem revoltas e tal, e aí você tem o surgimento do Império Romano, bem próximo aí da chegada de Jesus. Quando Jesus vem ao mundo, quem é o império que domina é o Império Romano. E o Império Romano, por causa de uma revolta que tinha acontecido antes, colocou um indivíduo chamado Pilatos para ser como que o fiscal lá. E você tinha Herodes, a família dos Herodes, aí você tem o Herodes o Grande, que vai passando para vários Herodes, você não tem um só Herodes no período bíblico, você tem vários Herodes, é como se fosse um título. E aí nesse contexto todo, você tem Herodes, que é um edomita, ele descende de Edom. Lembra da guerra que tinha entre Edom e Israel? Lembra ou não lembra? Que a gente viu no Antigo Testamento, Edom deriva de Esaú e tal, aquele povo foi meio quanto que perdido. O Herodes vem desse grupo familiar. Ele tem um certo governo lá, mas devido às rebeliões que andaram acontecendo, Roma coloca Pilatos para ser o fiscal romano daquela província. E os Pilatos, e por isso que Pilatos tem uma certa perseguição aos judeus. Mas próximo da morte de Cristo já tinha falecido o grande cara que por detrás dava poder a Pilatos. É como se fosse, né, o cara que sustentava a função política de Pilatos. O Costa Larga, né, o cara que bancava. E aí Pilatos estava um tanto quanto que inseguro naquele momento da história. Por isso que você vê acusações dos judeus dizendo, olha, nós vamos dizer que você é inimigo de César. Quer dizer, olha, aquele que deveria estar aqui para botar a ordem como Roma, está traindo César. Então esses contextos todos estão por detrás dos grupos que se degradiam naquele período aí do Novo Testamento. Mas como eu disse, esse é só um lance para você lembrar que a gente não está mais naquela mesma cultura que tinha quando termina Malaquias. Inclusive, durante o Império Grego, a cultura se espalhou grandemente e a língua dos gregos predominaram. E houve até uma tradução bíblica do Antigo Testamento, que antes era só em hebraico, uma pequena parcela em aramaico, eles traduziram para o grego, que ficou conhecido como a Septuaginta, a tradução dos 50. E aí você vai ver muitas vezes os autores do Novo Testamento citando a Bíblia, e eles estão citando a tradução, que é a Septuaginta. Então muitos deles tiveram acesso a este, que passou a ser um texto mais corrido. Ao ponto de Paulo chamar essa chegada de Jesus, dizendo na plenitude do tempo. É como se Deus tivesse preparado tudo, escatologicamente, cumprindo todas as profecias. Então na plenitude do tempo, quando aquilo que precisava acontecer, o Messias nascer, ele aparece. Mas também como uma forma como Deus guiou a história da humanidade. Porque agora você tem uma língua que se espalhou grandemente, ao ponto dos autores bíblicos, que são judeus, ao escreverem o Novo Testamento, eles não vão escrever em hebraico. Eles vão escrever na língua que as pessoas conheciam. Então eles vão escrever em grego, no chamado grego koiné. Não era o grego clássico da literatura, é o grego popular, a linguagem que o povo falava. Então eles escrevem em grego koiné. Se durante todo o Antigo Testamento você me via às vezes dizendo, no hebraico era tal coisa, agora no Novo Testamento você vai ouvir no grego. Por que é o grego se nem é o Império Grego que está dominando? Porque o Império Grego que tinha dominado antes, fixou a cultura tão forte, que o Império Romano ao assumir, manteve a cultura. Daí você tem até o período chamado do Império Greco-Romano, a cultura greco-romana que se estabelece nesse princípio. Inclusive as questões filosóficas. As questões filosóficas começam a chegar aos judeus através dos gregos, da filosofia grega. Você vai ter um homem chamado Paulo, quando a gente chegar na carta de Paulo, a gente vai olhar a vida de Paulo, você vai ver que Paulo é alguém versado exatamente na cultura grega. Então tudo isso se dá por causa dos movimentos na história. E você deve lembrar que esses movimentos da história tinham sido anunciados por Deus lá no livro de Daniel. Lembra que Nabucodonosor tinha visto uma imagem de uma grande estátua? E aí tinha várias partes na estátua. E aí Daniel chegou, interpretou e disse, olha, isso aqui significa o seu império. Esse aqui é o Império Médio, o próximo império que vai vir depois de você. Depois vai vir outro, depois vai vir um império
que é muito assustador. E essa descrição é exatamente o Império Romano, que é o império que vem na época de Cristo. Mas vem uma rocha, bate, quebra a estátua e domina sobre tudo, que é o reino de Cristo. Jesus é a rocha. Então, esses movimentos na história tinha sido pré-anunciado, e essa é a chegada que a gente encontra. Então, o Evangelho de Mateus é chamado do Evangelho do Rei. Ao longo das aulas, eu espero que isso fique claro do porquê. Então, nós temos aqui aquela prateleira conhecida já, e de igual modo, os livros do Novo Testamento também não estão organizados por tempo. Qual que é o primeiro livro que foi escrito? Não é o Evangelho de Mateus. O que você tem é a organização por estilos, a mesma coisa que você tinha no Antigo Testamento. Agora você tem um grupo que é chamado de evangelhos. Você tem um livro de história. No Antigo Testamento você tinha vários, No Novo Testamento você tem um livro que conta a história, que é Atos. E você tem cartas que são chamadas as cartas de Paulo, porque deixa claro que foi Paulo que escreveu, e outras cartas onde você tem autores diferentes para cada uma das cartas. E por fim você tem Apocalipse, que é um estilo de profecia, uma linguagem apocalíptica, que é muito parecida com a linguagem que aparece em partes de Daniel, em Zacarias, que é as imagens, as figuras, e aí você vai ter um livro todo voltado dentro deste aspecto, tá bom? Então nós estamos iniciando esse bloco aqui, que é o bloco dos evangelhos. Aliás, a palavra evangelho significa, alguém sabe? O que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. Era dentro de um contexto em que quando alguém chegava para entregar uma notícia, ele estava entregando um evangelho, uma boa notícia para aquele povo. É nesse contexto que essa estrutura aparece. Os evangelhos, eles têm um estilo todo peculiar a eles, como literatura. Eles têm aspectos biográficos, sem sombra de dúvida, mas eles não são simplesmente biografias. O que é biografia? É você contar a vida de alguém. Não é isso que o Evangelho faz. Ele não conta a vida toda de Jesus. Ele conta eventos da vida de Jesus. Ele conta fatos históricos, tem biografias. Mas o ponto dele é trazer esses fatos para uma mensagem, para dar uma boa notícia. Eu vou usar muito este livro recente do reverendo Augusto Nicodemos nas nossas aulas, não será o único, óbvio, mas ele acabou de lançar um livro chamado Panorama do Novo Testamento, onde o que ele vai fazer, basicamente o que a gente tem feito, uma aula aí sobre cada livro da Bíblia, e aqui, no caso, no livro no Novo Testamento. Vamos juntos? Os evangelhos... Então ele faz uma comparação dos evangelhos com Gênesis, porque Gênesis é o livro em que Deus vem, intervém e começa tudo. Aqui nos evangelhos você tem o início da nova criação, onde Deus se encarna e vai fazer aquilo que a Bíblia vai chamar do novo homem, que somos nós redimidos em Cristo Jesus. Você vai usar, quando a gente chegar em Paulo, isso vai ficar mais claro, mas você vai ver a expressão novo em Paulo, novo homem. É a ideia de que Deus fez algo novo daquilo que tinha sido feito no passado. Ele quebrou as barreiras da separação entre judeus e gentios. E os evangelhos é como Deus entra na história. É Deus agindo, Deus agindo, porque vai falar da encarnação.
qual é a relação entre Mateus e os outros evangelhos sinóticos? Quando a gente fala de evangelhos, a gente faz uma divisão. Embora a gente tenha 4 evangelhos, embora a gente tenha 4, 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, e um não, um é João. E principalmente você que vem nos domingos à noite, você tem visto o evangelho de João. Nós temos pregado aí há mais de um ano no evangelho de João. O evangelho de João é muito diferente dos outros. Tem alguns relatos de João que tem nos outros, mas boa parte é diferente. Aliás, João está muito mais contando o discurso que Jesus faz sobre alguns temas. João começa no capítulo 1, e quando chega no capítulo 13, por exemplo, capítulo finalzinho do 12 aí, inicia os últimos dias de Jesus. Quase a metade do evangelho é só da última semana de Jesus. E os outros 3 anos de ministério de Jesus, né? João passa mostrando 7 grandes milagres e como que as coisas estão relacionadas. Então, quando a gente olha para os evangelhos, você vê um bem diferente e 3 bem parecidos, que são chamados de evangelhos sinóticos. E qual é a relação entre eles, né? Então, evangelhos sinóticos, a palavra aí vem da junção de termos gregos, que é a ideia de visão conjunta. Então, você usa os 3 para ver a mesma coisa. Segundo o estudioso que eu consultei, mais de 90% do conteúdo de Marcos aparece em Mateus ou em Lucas. Marcos é o evangelho menor, provavelmente foi o primeiro evangelho escrito. Mateus, Marcos e Lucas, o primeiro evangelho escrito provavelmente foi Marcos. E Mateus e Lucas devem ter tido acesso a Marcos, devem ter lido o texto de Marcos, porque a semelhança é muito grande, não só de eventos, mas até mesmo da transcrição. É como se você estivesse vendo alguém fazendo uso da fonte. E não tem nada de estranho nisso. Lucas diz isso. Ele não fala de Marcos, mas ele fala, abra Lucas 1. Então, como eu disse, a aula de hoje é uma introdução aos evangelhos e a gente vai olhar Mateus, mas essa visão mais ampla, né, para a gente entender. Lucas 1. Olha lá o verso 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração e entre nós se realizaram, percebe? Lucas está dizendo, teve muitas pessoas que empregaram uma narrativa sobre o que aconteceu. Verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio Lucas não foi testemunha ocular. Lucas não foi um discípulo de Jesus pessoalmente. Lucas foi mais discípulo de Paulo, ele andou com Paulo. E ele está dizendo, olha, muitos que foram discípulos narraram o que eles viram, o que eles falaram. Testemunhas oculares e ministros da palavra, pessoas que anunciaram sobre isso. Verso 3, igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então Lucas está dizendo, eu consultei outros que narraram sobre este evento. Então esse uso de fontes aconteceu nos evangelhos. Nós cremos totalmente na inspiração bíblica. Deus é quem conduziu e inspirou os autores. Mas assim como Moisés fez uso da tradição, ele cita livros, por exemplo, quando ele está escrevendo, vários autores do Antigo Testamento citam livros que a gente não tem na Bíblia, você tem também Lucas dizendo a mesma coisa. E por isso que os estudiosos veem que Marcos teria sido a fonte primeira que tanto Lucas quanto Mateus utilizaram, porque 90% dos conteúdos de Marcos aparece ou em Mateus ou em Lucas. Então, quando Mateus e Lucas, você diz, será que eles não leram um ou outro? Não, eles são diferentes entre eles. A parte que eles são iguais é exatamente a parte que vem de Marcos na sua maior essência.
Então há paralelos, né, verbais e narrativos impressionantes. Contudo, vamos juntos aqui? ênfases próprias. Se é assim, pastor, se é 3 evangelhos que narram os mesmos acontecimentos, e se eles não fazem uma biografia, por exemplo, o que Jesus fazia lá quando ele tinha 16 anos, o que estava acontecendo, você não sabe. Então tem várias coisas que você quer saber e não tem informações. Você diz, por que eles não dividiram, né? Cada um contou uma parte da vida de Jesus. Porque evangelho não é biografia. Eles não estão querendo escrever uma biografia de Jesus. Então não vai sair volume 1, volume 2 e volume 3. Não. Eles querem dar uma boa notícia para os seus ouvintes. E a sua boa notícia é mostrar como que aqueles acontecimentos da vida de Jesus comunica aquele povo a quem eles estão escrevendo uma grande mensagem. E aí sim você vai ter público diferente para cada um dos evangelhos. Quando Mateus escreve, ele está pensando em um grupo de pessoas que ele conhece, que ele pastoreia, e ele quer instruir eles. Quando João escreve, João está pensando em outro. Quando Lucas escreve, está pensando em outro. Quando Marcos escreve, está pensando em outro. Por isso que, embora os evangelhos narram os mesmos eventos, Mateus, Marcos e Lucas, né, os sinóticos, narram basicamente os mesmos eventos, eles não narram igual. Eles dão ênfase diferentes. É como se olhasse por um lado da cena, e assim eles vão compondo o quadro, com um grande objetivo dele, e para ele o objetivo é tal. Isso se vê claramente já no início dos evangelhos. O evangelho de Mateus começa com uma genealogia. Abra lá Mateus. Daqui a pouco eu vou olhar o Mateus com mais detalhe, tá bom? Mateus capítulo 1. Pode falar, presbítero. Ei, pastor, a gente pode até ter certeza que não é uma biografia, porque eles começaram a conhecer a Jesus a partir do ministério de Jesus, com 30 anos, né? Eles não pegaram a infância de Jesus desde quando nasceu. Eles não estavam presentes com ele desde aquela época. Sim, mas eles poderiam ir atrás dessas informações. Entende? Eles teriam acesso a muitas dessas informações. Primeiro que eles estavam com o próprio Jesus, né? Eles podiam, durante 3 anos eles podiam também, conta aí como é que foi e tal. Eles podiam fazer isso tranquilamente. E eles tinham informações que eles não escreveram. João deixa claro, João diz assim, poderia ter escrito muitos milagres que ele fez. Aí ele usa uma hipérbole, ele diz, se eu fosse contar tudo o que ele fez, nem no mundo inteiro caberia os livros. Ele está usando de um exagero, né, de tanto que você fez. Ele diz, mas eu escolhi esses 7 para mostrar que ele é o Filho de Deus. Então assim, a escolha é seletiva, e a gente faz isso. A gente vai num lugar, a gente vê um monte de coisa, aí quando a gente tem que contar, a gente vai contar o quê? Aquilo que interessa para aquela conversa. Aí você conta aqueles eventos. Depois você está com outra pessoa, você até conta outras coisas de lá, porque está envolvido com aquilo. É isso que a gente tem que lembrar, os evangelhos é uma obra teológica. João está escrevendo, ele quer fazer o quê? Mostrar que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. Para isso ele vai pegar os 7 milagres, que é histórico, aconteceu, tudo é fato, e vai escolher 7 daqueles que está ligado a uma grande mensagem. Porque o objetivo dele não é dizer quantas pessoas Jesus curou. Talvez fosse a minha pergunta e a sua. Quantas pessoas Jesus curou no mundo? Ele não tem objetivo nenhum de contar isso. Ele tem o objetivo que aquele que ouça saiba que aquele é Jesus, é o Filho de Deus. E eu vou mostrar isso com 7 milagres. E ele termina com a história de incredulidade de Tomé, lembra? Tomé, e ele diz, e aí ele conta que Tomé disse, se eu não tocar aí, eu não sei quem é. Aí aparece Jesus para Tomé e diz, bem-aventurados que não viram e creram. Aquilo aí e João está dizendo, por isso que eu escrevi sobre os milagres, vocês não vão ver. Não sejam Tomé, entende? Se você pega Mateus não coloca essa história de Tomé em evidência no final. Porque Mateus tem um outro objetivo. Aconteceu a história de Tomé? Aconteceu. Mas para Mateus não é importante ele trazer isso. Porque ele está debatendo uma outra questão. Então é importante trazer outras informações e organizar.
inclusive algumas ordens dos eventos. O evangelho às vezes não está narrando a sequência, por isso que às vezes em um evangelho você vê uma coisa acontecendo cá, outra lá na frente, porque eles estão agrupados por blocos de ideias. Então os milagres que têm a ver com tal coisa, João coloca aqui. Os milagres que têm a ver com tal coisa, Mateus coloca aqui. Entende? Então essa é a ideia. Daí a ideia que não é uma biografia. É porque a gente tem a mente moderna, a gente quer uma biografia. É muito comum, você está dando um estudo, a pessoa diz, quer fazer a pergunta que o autor bíblico não está nem aí, entendeu? É igual Gênesis também, lembra? Ele narra a criação, ele tem um objetivo de narrar. Esse tem que ser o esforço nosso, se nós queremos saber o que Deus quer para nós. Porque o que Deus quis para nós é o que ficou registrado. Ele inspirou Mateus para escrever essa mensagem. E eu preciso fazer o esforço de saber o que é que Mateus quis escrever. Porque senão eu estou só especulando com as minhas perguntas. Entende? Assim, que não fazem sentido para o autor, né? Para o autor bíblico. Olha como que isso vai ficar claro, por exemplo, na genealogia. Abra Mateus. Mateus começa com genealogia, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Aí você pergunta, e quem foi o pai de Abraão? Está escrito na genealogia de Jesus? Não. O pai de Abraão não faz parte da genealogia de Jesus? Faz ou não faz? Faz. Mas por que não é importante Mateus contar isso? Porque Mateus sabe que tem outros evangelhos sendo escritos, e para ele o que é importante? Essa frase que ele começou o evangelho, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Todas as pessoas dessa genealogia, duas são extremamente importantes, Davi e Abraão. Ele quer provar que Jesus descende de Davi e descende de Abraão. Por isso que ele começa com Abraão, passa por Davi. Daqui a pouco eu detalho um pouco mais de genealogia. Ele quer trazer Jesus como um rei. Lembra que essa é a ideia. Ele é o rei prometido, daí a ideia de Davi. Vai para Marcos. Então, irmãos, assim, lembra que, se ficar muito confuso, calma, que a aula que vem a gente vai terminar Mateus, na outra a gente vai olhar Marcos, depois a gente vai olhar Lucas, depois a gente vai olhar João. Hoje, nesse momento, o que você precisa só entender? Os evangelhos têm propósitos diferentes, por isso que a narrativa foca em questões diferentes. Olha Marcos, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro. Percebe que Marcos já começa lá na frente. Ele não fala genealogia, ele não fala como que Jesus nasceu, quem é o pai, a mãe, como é que foi o processo lá. Ele já começa com João Batista. É como se Marcos pisasse o pé no acelerador e diz, vamos correr que eu tenho pouco tempo. Então, e começa com, chegou João Batista. Apresentou, prepara João Batista para o caminho e Jesus já começa a fazer. E o relato de Marcos vai ser sempre reduzido, pequeno, porque Marcos está mostrando movimentos. Marcos está escrevendo para os romanos. A pessoa que vai ler são os romanos. E Marcos quer mostrar que Jesus é um servo, porque Roma domina e tudo mais e tal, e a acusação de que Jesus é alguém que quer tomar o trono, essas coisas. Ele está dizendo, não, Jesus é um servo sofredor, que veio para ser rei, mas não rei político, ele é alguém que veio para servir. E Marcos descreve a sua narrativa o tempo todo nessa dinâmica de um servo. E servo precisa ter genealogia? É importante a genealogia de um servo? Não, um servo é alguém que passa despercebido. Então Marcos não tem que provar que Jesus descende disso ou descende daquilo outro. Vá para Lucas. Lucas é o evangelho que mais descreve sobre esse nascimento de Jesus. Ele vai mostrar que tem uma notícia envolvendo o nascimento do próprio João Batista, que Marcos já apresenta ele. Lucas diz, não, mas calma aí, tem como que esse João Batista nasceu? Aí ele faz toda a descrição envolvendo Zacarias, o anúncio para Zacarias.
Aí ele apresenta Maria recebendo a visita do anjo, o anjo anunciando para Maria, lá em Lucas 1, ó. Maria fazendo o seu cântico de louvor, narra o nascimento de João Batista, o cântico que Zacarias faz. Lucas é o que mais coloca cântico em volta do nascimento de Jesus. Lucas 2 mostra o nascimento em si, mostra Jesus sendo apresentado, ó, no templo. Apresenta João Batista pregando, em Lucas 3, ó, a pregação de João Batista. Aí vai mostrar que João Batista dá um testemunho sobre Jesus. Aí você tem o batismo de Jesus. Depois disso, olha o que ele faz. A genealogia. Percebe? A ordem foi totalmente invertida. Por quê? Porque primeiro ele mostrou todo o milagre deste que é um homem, mas que veio do céu, foi encarnado, é o Deus encarnado. E aí ele traz a genealogia. E olha como que a genealogia vai descrevendo. Vai ser vários nomes, eu não vou olhar todos. Verso 34, ó. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de... Isso. Naô, filho de Serug, e aí vai. Aí olha lá o versículo 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, que é filho de Deus. Lucas está escrevendo para gregos, e Lucas vai ser o texto que vai mais mostrar a humanidade de Jesus. Jesus é o homem perfeito. Ele é alguém que descende do primeiro homem. Abraão é uma peça importante, mas não é, a genealogia não para em Abraão, a genealogia vai em Adão, porque Jesus tem que ser um homem perfeito, porque Adão foi o primeiro homem que era a imagem e semelhança de Deus, filho de Deus. E Adão caiu e todos os demais somos filhos de Deus, mas também somos descendentes de Adão. Cristo vem e redime a plena imagem de Jesus Cristo. Eu só dei um exemplo de um ponto envolvendo genealogia, percebe? Isso acontece em vários textos, em vários temas que se repete, mas com ênfases diferentes. Inclusive os nomes que você vai ver na genealogia de Lucas e os nomes na genealogia de Mateus não vão bater sempre. Um está fazendo a genealogia na perspectiva de José e outro está fazendo a genealogia na perspectiva de Maria. Então esses são pontos para a gente perceber. Daí uma coisa que a gente tem que sempre se esforçar é pegar exatamente por que é que Mateus está focando nisso. Aquilo que Mateus está fazendo de diferente deve ser exatamente nossa principal atenção, porque é uma ênfase. Ele sabe que ele está fazendo isso porque ele tem uma mensagem a comunicar. Aqui eu coloco um pequeno gráfico mostrando algumas diferenças nesse sentido. Então a ação narrativa, né? Então aqui você tem os elementos e você tem os evangelhos. Eu estou falando dos três porque são os sinóticos. Ação narrativa, em Marcos, vamos lá? ênfase. Em Lucas. Em Mateus. Percebe, a pessoa de Jesus é as três coisas. Cada um está dando ênfase. ênfase não é negar outro lado. Às vezes as pessoas cometem essas questões. Até em aula. Vamos supor, se a gente está dando uma aula sobre soberania de Deus, é muito comum alguém levantar a mão e dizer, mas pastor, nós precisamos fazer tal e tal coisa. Sim, é porque a ênfase dessa aula é o quê? A soberania, mas existe a responsabilidade. E vice-versa, você está falando da responsabilidade, a necessidade de santificar. A pessoa, mas pastor, não é Deus quem nos salva? Isso, é isso mesmo, mas a ênfase também da santificação. Então é questão de ênfase. Cada evangelho está dando ênfase para uma coisa. O estilo literário, imediatismo, concisão e urgência, como eu disse, é um texto curto. Lucas, narrativa artística, fluida, histórica, até porque você está escrevendo para gregos, são exatamente pessoas ligadas muito mais à retórica.
Ele é um historiador, ele diz, eu narrei, busquei compreender, ele está dando em ordem, ele diz isso, as coisas que aconteceram. Mateus, uma organização temática, estruturada e catequética. Ele quer ensinar, a palavra catequética é a ideia de ensino. Inclusive ele vai mostrar que tem 5 grandes discursos, é o único evangelho que faz isso. Ele organiza o seu evangelho em 5 grandes momentos que Jesus ensinou. Público-alvo, gentios romanos sob perseguição em Marcos, gregos e leitores helenistas, Mateus, judeus cristãos familiarizados com o Antigo Testamento. Olhando para isso aqui, qual dos 3 evangelhos você acha que mais vai suscitar o Antigo Testamento? Qual que é? Mateus. Por quê? Porque ele está escrevendo para judeus. Então ele quer provar que a Bíblia que os judeus têm, as profecias que eles creem, é esse Jesus aqui apresentado. Vai estar cheio disso no Evangelho de Mateus. Para que se cumprisse a Escritura. Está escrito. O tempo todo mostrando. A cristologia, dominante. Filho do homem, sofredor e servo. Cristologia é Cristo, estudo de Cristo. Qual que é a figura que domina? Não é que não apareça as outras, mas predomina a ideia de filho do homem, sofredor e servo. Em Lucas, Salvador universal e Senhor compassivo. Em Mateus, filho de Davi, rei, mestre, que é a ideia de rabi, e novo Moisés. Pensa Lucas estruturando o evangelho, mostrando que Jesus é o novo Moisés para grego. O grego vai dizer, mas está aí, qual é a importância dele ser um novo Moisés? Agora, para o judeu que está apegado, aliás, tem o Pentateuco, 5 livros, Jesus tem 5 discursos, percebe as conexões? Tudo vai fazer sentido. Palavra-chave, logo, então imediatamente Marcos vai aparecer, logo, imediatamente, aconteceu, e saindo daí, e foi. Em Lucas, salvação. Em Mateus, cumprir, reino dos céus, são expressões que vão aparecer muito no Evangelho. Presbítero Cícero. Pastor, me lembrei aqui, não sei se talvez foi até o senhor que comentou, a respeito do livro de Mateus, essa ênfase aos judeus, que muitos fatos que nos outros evangelhos o evangelista tem o cuidado de explicar o conceito próprio do judeu, no livro de Mateus ele não explica. Não explica. Nos outros evangelhos vai falar por um evento específico, uma festa ou um termo, ele faz um aposto, e acrescenta ali a explicação, o que seria a representação daquilo. E no livro de Mateus nós não temos isso. Isso aí, muito bem lembrado. Percebe? Então tudo isso é intencional, o autor está fazendo intencional, Deus está conduzindo ele para isso. Então é intencional essas ênfases. Inclusive, provavelmente, o fato de Mateus usar essa palavra aqui, reino dos céus. Outros evangelhos vão usar reino de Deus. Mateus aparece reino de Deus, se não me falha a memória, mas é muito pouco. Predominância avassaladora de reino dos céus. Por quê? É 2 reinos diferentes? Não, é o mesmo reino. Mas o judeu tem um temor muito grande do que? Tomar o nome de Deus em vão. Não era tomar o nome de Deus em vão e escrever, entende? Mas Mateus não quer criar uma barreira desnecessária. Então ele usa aquilo que a Bíblia chama de substituições de termos para o nome de Deus. Várias vezes isso acontece no Antigo Testamento. Inclusive a palavra Elohim, muitas vezes está substituindo Yahvé intencionalmente. Então é isso que acontece aqui. Mateus diz, reino dos céus. Aí você lê em outro lugar, reino de Deus, você diz, pastor, tem 2 reinos, tem o reino de Deus e tem o reino dos céus? Não, vê a descrição, é a mesma coisa. É intencional a descrição. Marcos, então, é o mais dinâmico. Jesus em ação, imediatamente, enfrentando oposição e revelando sua identidade messiânica por meio do sofrimento. Messias está ligado a sofrimento. Lucas é o mais inclusivo. Destaca mulheres, pobres, gentios, mostrando a salvação universal em Cristo. Universal no sentido de todos os eleitos espalhados pelo mundo, tá?
Não é universal no sentido de todas as pessoas. Não é universalismo hipotético, que todo mundo será salvo. Porque há pessoas que são condenadas, Lucas mostra claramente isso também. Mas a ideia é, esse é o novo homem, Jesus, o homem perfeito, que veio redimir a humanidade. Seja mulheres, pobres, gentios, ele é apresentado como esse que salva. Mateus, então, é o mais didático e messiânico. Estrutura cuidadosamente seu evangelho para demonstrar que Jesus cumpre as Escrituras e ensina a verdadeira justiça do reino. Então, esse vai ser o nosso ponto, Jesus como rei, tá bom? Contexto histórico do livro. Que tenha sido escrito primariamente para uma audiência judaica, parece claro em vista das frequentes alusões ao Antigo Testamento, da ausência de explicações sobre expressões aí, presbítero Cícero, e costumes judaicos, da ênfase nas reivindicações messiânicas a partir do primeiro versículo do livro. Livro da genealogia de Davi, Jesus, filho de Davi e de Abraão. Então, desde o início, já está claro, gritando que ele é um livro para judeus. E dá ênfase, né, no reino dos céus. Qual que é o propósito do livro? Eventos e ensinos, olha a palavrinha, selecionados do ministério público e particular de Jesus, foram registrados para provar a uma audiência judaica que Jesus de Nazaré era o Messias prometido de Israel, e para esclarecer o programa divino para o reino, nesta presente era a luz da... Percebe que tem um aspecto apologético no livro. Pensa você, judeus espalhados pelo império, estão falando de um tal de Jesus Cristo. Ele diz, rapaz, mas para que eu preciso acreditar nele? Se o nosso povo que viveu lá, o considerou um herege, ele foi crucificado, morto, porque ele disse que ele era Deus. Não, esse é um herege. Então, quando Mateus está escrevendo, ele tem essa noção de que a nação judaica rejeita Jesus. E ele quer mostrar, não, ele cumpre sim, ele é o verdadeiro judeu, ele é o verdadeiro Israel, ele é o cara perfeito, como judeu, descende das pessoas certas. Essa é a análise apologética, porque o clima entre os judeus é de uma recusa, né? A pessoa de Cristo. Lembra que Paulo diz, eu desejaria ser anátema, se eu pudesse, para poder fazer com que o meu povo cresça em Jesus Cristo. Então, eu resumindo tudo isso aí, a ênfase, o Evangelho foi cuidadosamente escrito para demonstrar o cumprimento das promessas de Deus, fundamentar a identidade messiânica de Jesus, instruir a igreja a viver e proclamar o reino de Deus. Olha que interessante, o Evangelho de Mateus é o único evangelho que cita a palavra eclesia, que é a palavra igreja. Vai aparecer em Mateus 16, vai aparecer em Mateus 18. Ele é quem mostra aquela famosa frase, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tenta pensar comigo, por que isso é importante dentro desse ambiente judaico? Vamos ver se vocês estão afinados na lógica. Por que é importante Mateus usar essa expressão igreja, ser o primeiro a usar essa expressão igreja, dentro desse contexto judaico? Para mostrar que isso que está acontecendo, o povo reunindo, Deus, Jesus tinha anunciado, ele está edificando a eclesia dele, a igreja. Se Israel era o grande povo, agora é a igreja. Não que Israel não fosse a igreja, não é uma separação, mas é exatamente o cumprimento. Quem era o povo de Deus se cumpre na pessoa da igreja. Essa é a igreja que está edificada sobre a rocha. Ele está dizendo, esse movimento não é sectário, entende? Jesus veio construir a sua igreja, não é mais a sinagoga, o templo, é a igreja mesmo, é a assembleia do povo reunida. Ele traz isso como primeiro a citar dentro desse ambiente, né? Já acontecia igreja, já existia,
Mas nos evangelhos é o primeiro a colocar a palavra igreja, porque vincula isso com essa relação. Não foi Paulo quem está criando isso, Jesus é quem criou essa nova forma de organizar em igreja. Vamos olhar então o livro como um todo, uma visão panorâmica aí, pelo menos dessa primeira parte hoje. A gente não vai olhar tudo, mas a primeira parte. Pensa então na figura do rei, Jesus como um rei. Por que rei? Porque os judeus aguardam um rei. Esse rei tem que descender de Davi, da casa de Davi, cumprindo todas aquelas promessas que a gente viu no Antigo Testamento, e tem que ser um descendente de Abraão. Então olha lá para Mateus. Do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 25, o que você tem é a encarnação e preparação do rei. A genealogia que nós já vimos, né, a organização dela. Então essa genealogia descende de Davi, descende de Abraão. Há uma clara evidência de que nesse reino, esse rei que chegou, há lugar para gentios, porque os judeus não querem saber de gentios reunidos com judeus, mas na igreja, sim, judeus e gentios estarão juntos. E Mateus intencionalmente, ao escolher as mulheres que vão participar da genealogia, ele o faz não considerando as grandes heroínas da história. Olha lá o capítulo 1, verso 2. Abraão gerou a Isaque. Gerou a Isaque de quem? Você sabe, de Sara. O judeu sabia. Uma mulher muito importante. Ele não está negando a importância dela, mas para o objetivo dele, é importante citar outros nomes nessa genealogia. E assim vai. Normalmente a gente só cita o homem. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Judá. Agora, Judá gerou, verso 3, Judá gerou de Tamar. Por que ele vai colocar Tamar? Ele vai citar o nome de Abraão e não fala de quem que Abraão gerou, mas de Judá, ele diz, foi de Tamar, porque Tamar não é do povo da aliança. E a história é bem feia, inclusive. Tamar é aquela mulher que se passou por prostituta, Judá se deitou com ela, porque ele havia enganado ela sobre a sucessão que seria dada aos filhos e tal. Ele está se deitando com a nora, achando que seja uma prostituta. Então, uma cena bem terrível. E o autor sabe disso. Tamar não é o tipo de pessoa que você conta assim, eu descendo de fulano, descendo de Tamar, tá? Você não conta, não tem? Quando você pega a sua família, você conta de alguns e esquece os outros lá. Ele não, ele está exatamente trazendo os podres, entre aspas, dizendo de Tamar. Ele quer que você veja, né? Esse rei, ele veio redimir pessoas, e a sua genealogia é composta de gente assim. E aí ele vai, olha lá o verso 5, Salmão gerou de Raabe, percebe? De novo, agora ele citou outra mulher, e tem que ser uma gentílica. Raabe não era judia, ela estava lá em Jericó, também era alguém que estava numa casa, nesse sentido imprópria, mas ela se converteu a Deus, abraçou o povo da aliança, e ele está citando. E Boaz, este de Ruth. Olha a questão, esse de Ruth, a Moabita. Ruth também não era uma judia, era uma moabita. Os moabitas estavam amaldiçoados, mas Deus está trazendo eles. Então tudo isso está na genealogia de uma forma bela. Se eu e você não ligamos muito para genealogias, se eu perguntasse talvez quem é o seu bisavô, o seu tataravô, provável que você não saiba muitos nomes, raríssimos aqui aqueles que saberiam. O judeu é apegado a genealogias, inclusive tão apegado que Paulo tem que dizer, gente, pare de brigar por causa de genealogias. Ele escreve a carta e diz, não fique discutindo genealogia, porque as pessoas ficavam debatendo isso. Porque tentar provar de onde vem é o que dá direito a determinadas terras. Quando o povo ganhou a terra prometida, cada terra foi dada a uma tribo, e deveria então ficar com a sua descendência. Então é importante saber de qual tribo eu sou, para eu, qual é a parte da terra prometida que cabe a mim. Essas coisas todas estavam por detrás. Então para o judeu é muito importante a genealogia, e a genealogia de Jesus é apresentada de uma forma extraordinária. E perceba lá no verso de número, olha o verso 17. De sorte que todas as gerações
desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Mateus deixa claro dizendo, sabe o que eu quis fazer? Eu quis reunir as genealogias em 3 grupos de 14. E eu quis contar uma história de Abraão até o exílio. Da promessa de ganhar a terra até a perca da terra. Do exílio até a restauração. Então ele fala essas organizações, né? Passando por Davi, né? Melhor dizendo lá, ó. De Abraão até Davi, né? O rei, da 14. De Davi até o exílio, a perca da terra, 14. Do exílio até a volta, até Cristo, 14. Então ele faz esses blocos. Tem um estudioso que faz uma afirmação, que eu não sei se a gente pode achar que foi intencional, né? Mas o fato é, o uso que ele articula dessa genealogia, faz com que o número que aparece aí, e colocando Davi, a palavra Davi, se você pegar o hebraico, os números são letras, não é como o nosso alfabeto, que tem as letras e tem os números. Então, cada letra, determinados tipos de letra, dá um valor, como é no romano, né? Davi dá 14. Davi dá 14. Então, um estudioso diz, talvez ele tenha feito intencionalmente, o nome de Davi é 14, e aí ele mostra como que ele vincula essa genealogia com 14. Mas não dá para a gente bater martelo, né? Os judeus gostavam de números, isso é fato. Números estavam associados a muita coisa, mas não dá para a gente afirmar. Mas eu achei uma curiosidade interessante que eu quis apenas compartilhar a nível de informação, né? Olha então o nascimento de Jesus, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, estou lendo o verso 18, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E você diz, rapaz, né, como que foi? Cadê o anjo contando para Maria e toda aquela história? Para Mateus, o que é importante? A reação de José. Olha lá o verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Lembra da genealogia? José, filho de Davi. A genealogia que ele descreveu de Jesus passa pela pessoa de José. Volta lá no capítulo 1. Olha lá o verso 16. Ó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Na genealogia de Mateus, José está lá. Essa genealogia descrita passa pela pessoa de José. José e Maria tinham algum grau de parentesco. Ambos descendem de Davi, por caminhos diferentes, mas ambos descendem de Davi. Por isso que a genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus. E ele faz questão de mostrar que não foi, e Jacó gerou a José, e José gerou a Jesus. Não. Gerou a José. José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Daí essa informação. Maria ficou grávida sem que José tivesse tido relação com ela. E aí então Deus aparece para José, porque José precisa continuar na história dessa família. Deus escolheu Maria para ser a mãe, mas Deus escolheu José para ser o pai adotivo. E José está disposto a ir embora, e o anjo aparece para José em sonho e diz, não, o que aconteceu foi gerado por obra do Espírito Santo, aceite ela como sua esposa. Jesus tem direito ao trono de Davi, porque ele é um verdadeiro descendente de Davi, seja por parte de mãe, seja por parte de pai. Não pai no sentido gerado, mas pai adotado.
E ele tem direito legal, ele é um descendente de José sem ser filho de José. É isso que está na forma de estruturar o evangelho. Percebe por que ele não conta? Porque Maria teve o anjo, cadê o cântico de Maria? Ele passa para isso tudo. Porque para ele é importante que você saiba que José foi alguém importante de adotar legalmente Cristo. Daí essa descrição tão importante. Olha lá o verso 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e quem pôs o nome de Jesus. Então o objetivo norteia a narrativa. Lucas não fala da reação de José, ele está focado em Maria. Mas perceba que esse que nasce é de genealogia, a genealogia dele ensina muita coisa, prova que Jesus é verdadeiramente judeu, prova que Jesus tem direito ao trono, o rei rejeitado é agora adorado. Esse rei que nasce com todo esse pedigree não é aceito. Olha lá Mateus capítulo 2. Tendo nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando sacerdotes e escribas, eles são o quê? Sacerdotes e escribas, qual que é o povo deles? Judeus. Sacerdotes e escribas são judeus. Herodes não, Herodes é um governante político lá e tal. Ele convoca os sacerdotes e os escribas e ele pergunta para eles onde é que vai nascer o Messias. Olha a resposta deles. Verso 5. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E aí eles vão dizer, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ia adorá-lo. Isso vai acontecer? Não, Herodes quer matar. Mas a pergunta que fica é, e os escribas e fariseus? Por que os escribas que ficaram sabendo da profecia, que conheceram e explicaram, por que eles não foram atrás? Você não vê eles saindo atrás, você vê Herodes mandando matar todas as crianças, que ele quer exterminar o descendente. O rei é rejeitado desde o seu nascimento. Isso está desde o início do Evangelho sendo manifestado. Interessante que você vai ver Jesus então fazendo o caminho que aconteceu no Êxodo. Ele vai para o Egito, como Israel foi do Egito. Ele volta do Egito. E quando ele volta do Egito, olha lá Mateus 2, verso 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse que for... Desculpa, nesse texto não, falei errado. Mateus capítulo 2, verso 15, 2,15. E lá ficou até a morte de Herodes, para se cumprisse que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Vamos juntos? Do Egito chamei meu filho. Ele vai para o Egito, fica lá, até que Herodes é morto, porque ele vai cumprir Oséias. Oséias está escrito, do Egito chamei meu filho, falando de Israel. Jesus está fazendo o passo de Israel. Então na próxima aula a gente vai continuar, como eu disse, seria 2 blocos, mesma aula de Mateus. Hoje a gente fez um preâmbulo aí pelos evangelhos sinóticos e mostramos a encarnação e a preparação do rei. Ele nasce, ele é preservado e ele tem uma figura que vai anunciar sobre ele, que é João Batista, que o batiza e ele então chega para executar a sua missão. A aula que vem a gente continua dentro do Evangelho de Mateus. Oh Deus, obrigado porque o Rei
nasceu, o rei estabeleceu o reino, morreu, ressuscitou, está reinando com o Senhor, e um dia há de manifestar o reino de modo visível. Agradecemos, ó Pai, porque Ele cumpriu as profecias. Agradecemos porque o verdadeiro descendente de Abraão, que iria abençoar o mundo, veio na história. Agradecemos porque nós somos súditos deste reino. Isso se deu por obra tão extraordinária, nos fazendo amigos, nós que outrora éramos inimigos do Senhor. Nos dê a graça, ó Deus, de percebermos a preciosidade que é a Tua palavra, a riqueza que há na Tua palavra, e como que o Senhor, de forma tão sábia, escolheu 3 para registrarem eventos tão semelhantes, mas com ênfases tão distintas para nos alimentar profundamente. Nos dê a graça, ó Deus, de sermos zelosos em aprender daquilo que o Senhor tem preservado. Oramos em nome de Jesus. Amém.